Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem bem interessante. Vamos pegar 4 textos antigos que à primeira vista não parecem ter muito a ver um com o outro e ver como eles contam uma única grande história, a busca humana por ordem. A gente vai começar no colapso total para entender os diferentes caminhos que essas narrativas propõem para se chegar a uma harmonia, seja na vida pessoal, na sociedade ou até no universo inteiro. E o nosso ponto de partida é essa frase aqui do livro de Juízes. Ela é basicamente o diagnóstico de uma sociedade doente. É a definição perfeita do problema central que a gente vai explorar. Um mundo sem um centro, sem uma referência, onde a falta de liderança leva cada um a seguir a própria cabeça. Esse, meus amigos, é o cenário do caos. Ok, vamos mergulhar nisso. Os capítulos 19 e 20 de Juízes trazem um dos retratos mais brutais mesmo, de uma sociedade se desfazendo que a gente encontra na literatura antiga. Isso aqui não é só uma história de terror, é quase um estudo de caso do que acontece quando os pilares de uma comunidade simplesmente desmoronam. A sequência de eventos é assustadora. Tudo começa com uma violação da hospitalidade, que era algo sagrado na época. Mas esse crime não fica só nisso. Ele escala de um jeito bizarro. O levita usa o corpo da sua concubina para fazer uma convocação macabra, unindo as tribos não por um ideal, mas por pura vingança. E o resultado? Uma guerra civil tão violenta que quase extermina uma das 12 tribos. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: o texto deixa claro que a crise não é só política, ela é moral. A falta de um rei, de uma autoridade, é só o sintoma de uma doença muito mais profunda, a perda de valores em comum. E é isso que abre a porta para a anarquia e para a autodestruição. E essa pergunta é o que nos leva adiante. Depois de ver um retrato tão extremo da desordem, a questão que fica é: e aí, qual é a saída? Como é que se começa a reconstruir alguma coisa a partir do nada, a partir dessas cinzas? Agora, a gente vai mudar completamente a escala. Saímos do grande drama nacional de Juízes e damos um zoom na vida cotidiana com o livro de Provérbios. E aqui a receita para combater o caos é outra, totalmente diferente. Ela começa de dentro para fora, a partir de cada pessoa. O que é muito interessante em Provérbios é que o livro é super direto, super prático. Ele basicamente apresenta uma escolha, ou isso ou aquilo. De um lado você tem ações concretas, trabalho duro, planejar o bem, coisas que constroem estabilidade. Do outro, só conversa fiada, passividade, más intenções, coisas que levam à ruína. A ordem, nessa visão, é resultado direto das nossas escolhas éticas do dia a dia. O texto até usa essa metáfora bonita, a coroa dos sábios, para falar de um tipo de riqueza. E olha, não é sobre dinheiro no bolso. É sobre construir uma vida que funciona, uma vida sólida, sabe? Uma vida que prospera porque foi construída com base na sabedoria. É a ordem se manifestando na história de uma pessoa. E aqui está a primeira resposta bem estruturada para aquele problema lá de Juízes. Em vez de ficar esperando um grande líder aparecer, a filosofia de Provérbios diz: olha, a sociedade se reconstrói de baixo para cima. Cada pessoa, com suas ações prudentes, se torna um pequeno ponto de estabilidade. Mas e se a sabedoria de cada um não for suficiente? A nossa busca por ordem não para por aí. Nossa próxima fonte, o Evangelho de João, traz uma outra ideia. E se a solução para a desordem não vier de baixo, mas de um evento transformador, que redefine completamente o que é liderança? O que a gente vê aqui é uma espécie de passagem de bastão simbólica. João Batista era uma figura gigante, super influente, mas o papel dele, segundo o texto, era preparar o terreno para outra pessoa. Quando Jesus chega, o foco da multidão muda, e o próprio João reconhece e fala sobre essa mudança. Essa frase, ela é o coração dessa transição. O que o texto mostra de forma brilhante é uma transferência de autoridade que não acontece por briga, por conflito, mas por reconhecimento. João, voluntariamente, sai de cena, sinalizando que uma nova era, com um novo centro, está começando. Percebe como o modelo de ordem aqui é diferente? Não se baseia na falta de um rei, como em Juízes, nem na sabedoria prática de cada um, como em Provérbios. O que a narrativa de João propõe é uma ordem que vem de uma figura central, cuja autoridade, segundo o texto, não é humana, mas transcendente. E para nossa última parada, a gente vai dar o zoom out máximo. Vamos deixar a história humana um pouco de lado para olhar para a estrutura do próprio cosmos, com a ajuda do Salmo 104. Se lá em Juízes a gente viu o microcosmo do caos, esse salmo nos mostra um macrocosmo da ordem. Essa citação
Já dá o tom de tudo, né? A vibe aqui é de admiração, de espanto com a complexidade e a inteligência que parecem existir no funcionamento do mundo natural. A sabedoria aqui não é algo que a gente precisa conquistar. Ela é o princípio que já organiza tudo o que existe. O que o Salmo faz aqui é basicamente uma lista poética de um ecossistema em perfeita harmonia. Cada coisinha, dos grandes navios no mar aos pequenos animais nas montanhas, tem o seu lugar, a sua função, tudo interligado. É a imagem do universo funcionando como uma grande orquestra. O contraste com o nosso ponto de partida, lá em Juízes, é total. Lembra lá? Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, e o resultado era o conflito. Nesse mundo do Salmo 104, cada elemento age segundo a sua natureza, dentro de um sistema maior, e o resultado é a mais pura harmonia. E essa é a grande sacada. Depois da gente explorar o caos social, a ética pessoal e a liderança divina, essa visão final dá uma outra perspectiva. Ela coloca a bagunça humana contra um pano de fundo de uma imensa ordem cósmica, quase como se dissesse que o caos na verdade é a exceção, não a regra do universo. E assim a gente fecha nosso ciclo. Fomos do colapso de uma nação à sabedoria do indivíduo, de uma transição de liderança a uma celebração da ordem do universo. A pergunta que fica para a gente refletir é: como é que esses modelos, criados há milênios para entender o caos e a ordem, ainda conversam com a gente e nos ajudam a pensar na nossa própria busca por sentido no mundo de hoje?